Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 17. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, enquanto por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a alma, a piedade. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir demanda o vosso egoísmo e vosso orgulho domando. O que dispõe a alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes, temei, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança
a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mais celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Do Evangelho de hoje, esse ponto da piedade, em contraponto com a indiferença, falando de ajudar aos que estão em situação de infelicidade, em situação difícil, e também identificando pessoas que simplesmente são indiferentes, e que o Evangelho fala novamente sobre o egoísmo. O grande combate é conosco, como dizia o Buda. Grande não é o homem que venceu um exército, grande é o homem que venceu a si mesmo. Esse é grande. Você pegar um grande livro, dos melhores livros que eu já li na minha vida, é o Dhammapada, que Ananda teria transcrito versos das lições do Buda, o Tathagata, o que estava para eles atingiu a iluminação. Então essa busca, ele fala, como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Esse Evangelho de hoje, ele me traz uma reflexão. Eu comecei hoje lá no grupo Dança Solidária, pela manhã, numa atividade que eles fazem com as pessoas que moram nas ruas, pessoas em situação de risco, e hoje vai inclusive sair esse áudio, ele está sendo publicado no momento, lá no YouTube, do que foi falado com eles. A gente dá um aviso, porque grande parte dos comerciantes do centro está muito incomodado com a quantidade de moradores de rua, logicamente que incomoda, e parece que fizeram uma pressão junto ao governo, que o governo municipal afastasse aquelas pessoas. O governo municipal explicou que grande parte delas tem um cartão social, que elas ganham, parece que R$400, e era para pagar um aluguel social, e que mesmo assim essas pessoas estão na rua. E eu fiquei escutando aquilo, e me pediram para explicar, e eu disse, não tenho como explicar, mas eu posso dizer, não posso julgar se o governo está certo ou se está errado, se os comerciantes estão certos, se eles estão errados, mas como o Evangelho é a piedade, e está falando da gente vencer a indiferença, vencer o egoísmo, tentar se colocar no lugar do outro, eu parei e pensei na hora. E o que eu pude refletir, porque a conversa chegou a um nível assim, olha, ao menos o que pediram que eu avisasse, que nesse ponto eu não avisei, mas que se as pessoas não desocupassem, as pessoas que estivessem por lá seriam presas. Foi a informação que me deram, não foi uma informação oficial. E colegas vieram falar, queriam que eu desse esse tom, como se essas pessoas estivessem erradas, e se o governo estivesse certo, porque tem esse cartão de R$400. E eu não pensei essa questão, se R$400 dá para pagar um aluguel ou não dá, mas o que eu refleti foi o nível de dependência afetiva que nós temos, porque eu tenho que procurar no outro não as diferenças, eu tenho que procurar no outro as semelhanças.
Se eu olhar para uma árvore, contar quantos galhos tem, quantas folhas, onde é que ela está, eu vou ver só a diferença. Mas se eu lembrar que uma árvore, ela vem de uma semente, e que ela colocando numa terra mais ou menos fértil, ela se desenvolve e cresce e se transforma e um dia materialmente morre, eu começo a ver uma semelhança minha com a árvore. E assim, quando eu vejo o meu vazio, o meu medo, a minha insatisfação, que vem do meu ego, que faz com que a minha fé num poder superior a mim, às vezes claudique, às vezes enfraqueça, aí eu consigo mais ou menos tocar no coração daquele meu irmão que está lá no meio da rua. Porque na hora que eu pensei isso, eu lembrei que tem pessoas hoje, não todas as pessoas que moram na rua têm adicções, escravidão, submissão às drogas ilícitas, por exemplo, ou alcoolismo. Mas uma grande parte delas tem. E eu lembrei que grande parte das pessoas, porque o alcoolismo e a drogadição, eles são muito democráticos. São iguais à morte. Eles pegam homens e mulheres heterossexuais e homoafetivos, ricos e pobres, jovens e velhos. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que tinham um prazer imenso diante da doença, diante da ignorância, da compreensão errada sobre a natureza das coisas, de dizer que durante a adicção eles tinham vivido para usar e usado para viver e tinham cheirado uma casa. Que é isso? Venderam a casa e gastaram todo com droga. Quantos lares, uma hora dessa, começaram bem alegres hoje, tomando uma e brincando, e terminou com P e gente se matando, vizinho matando vizinho, marido batendo em mulher, e aquela pessoa no outro dia morrendo de vergonha, porque dizem que quem bebe e ama não tem vergonha. Não sei se ama, né? Essas questões de posse, amor entre aspas. Mas o que a gente sabe é que tem vergonha e muita. Mas, diante das fragilidades, do domínio do ego, não conseguem parar. E eu só pude refletir que, se o prefeito, não é a questão de ele dar R$400, ele pode dar 4 milhões de reais. O problema não é só casa. O problema não é só comida. Como diz o Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Mas na verdade, se a gente entendesse que o que há dentro de nós é uma incompreensão, uma ignorância, que nos leva à insatisfação, e que a gente acha que preenche o que está vazio dentro de nós, que é espiritual, com coisas materiais, externas. Se a gente entendesse isso, talvez nós não precisássemos da bebida, da diversão e talvez nem da arte. Talvez nós vivêssemos como as árvores, ocupando estritamente o nosso lugar. Mas quem é aqui que vai dizer que vez por outra não sente um vazio? Quem é aqui que vai dizer que nunca teve medo da solidão? Quem é aqui que vai dizer
que na maior parte de todos os desvios ou vícios que teve, não estava precisando mesmo de um abraço verdadeiro, sincero. Quem é aqui que às vezes dentro de casa com a pessoa que mais ama, às vezes é a mãe, é o pai, é o irmão, que queria conversar e dar um abraço e não consegue, que queria aquela família doriana, né? De chegar, a mãe, eu te amo minha filha, o papai eu te amo, dou um abraço, e que não aconteceu, e que não acontece, e que a gente sente falta. Então nos falta muita compreensão, nos falta muita solidez espiritual, porque nós não entendemos que as pessoas têm as suas maneiras, como diz o Vitor Hugo, por mais que alguém não me ame do jeito que eu quero que aquela pessoa me ame, não quer dizer que aquela pessoa não me ama com tudo o que ela pode. Só que nós não seguimos aquele lema de viver e deixar viver. Nem a gente se autoconhece, se autocompreende e ainda quer mandar na vida dos outros. A gente quer ser Deus. Isso gera uma roda, uma espiral, um giro rápido, crescente, de dificuldades que nos levam a desenvolvermos padrões de fuga por relacionamento doentio, pela neurose, pela raiva, pela angústia, autopiedade, droga, sexo, tudo como fuga. Nós não usamos com normalidade. E vivemos às vezes com o espírito destruído e vidas destruídas, mas as quais nós não podemos, por medo, por falta de fé num poder superior a nós não conseguimos nos desvencilhar. Daí buscar a similitude para ver que nós também precisamos de piedade. Como disse o Fagner naquela música Noturno, que ele diz: hoje só acredito no pulsar das minhas veias. É desse jeito. É um relacionamento que começa, é um relacionamento que esfria, é alguém que quer segurar o rio, não quer deixar seguir. Aí ele diz que percebe que as flores perdem a força e a ventania vem maior. E aí ele diz: hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. Se fosse uma questão espiritual, ele poderia dizer: eu sei que as flores perdem a força e a ventania vem maior, mas as coisas se transformam. Eu não estou só. Mas ao invés dele seguir esse caminho de um poder superior, um caminho de aceitar a natureza das coisas, de deixar o rio fluir, o que ele faz? Ao invés de entregar nas mãos de Deus, o que ele faz? Quer segurar o rio com a mão. Eu acredito no pulsar das minhas veias. Nossas veias, para segurar o rio, não tem força de nada. Quando a gente começa a encontrar isso, eu tenho certeza que a gente começa a identificar o momento em que a gente está fugindo de um relacionamento ruim, por medo, está fugindo pela droga, pelo álcool e por quaisquer coisas materiais que a gente acha que preenche. E depois, chegar ao fundo do poço, só tem um caminho: a destruição da matéria, a morte. Antes de física, a morte moral.
antes de matar, desmoraliza. E quando eu falo de piedade, quando eu entendo que eu tenho isso, eu tenho quase que certeza que eu toco no coração de cada morador de rua, que pega 400 reais, 4 mil reais, 4 milhões de reais e coloca em drogas. Porque ele não compreende. Porque ele ainda só acredita no pulsar das veias dele. E ele vai até se destruir totalmente. A piedade tem que ser maior. Porque só vai ser maior se tiver uma compreensão maior. Não é dinheiro. Não é a casa. Por isso que você dá uma casa e diz assim, um vagabundo desse vendeu a casa. Ele é doente. Ele é doente do espírito. Renato, mas você desse jeito vai passar a mão na cabeça de todo mundo. O evangelho é o quê? Não é piedade, não. Chico Xavier sempre fazia visita aos presídios. Contam os seus biógrafos que chegaram para ele e disseram: Chico, como é lá no presídio, tu tem muita evidência, Chico? É cheio de espírito obsessor, não é não, Chico? Aí o Chico disse: nunca vi isso. Mas Chico, eu passo no presídio, me arrepio todo dia, só pode ter um cão lá dentro. É só gente ruim, é facção. E o Chico disse: nunca vi isso. E o que é que você vê lá, Chico? Então não tem espírito desencarnado lá não, Chico? Ele disse: só tem muita mãe. Como, Chico? Porque um obsessor, ele já fez tudo para deixar a pessoa ali. Mas tem uma pessoa que nunca abandona seu filho. Quem é? A mãe. Pode ser drogado, pode ser o que for, mas ele é filho e ela nunca esquece dele. O negócio, o coração é tão grande que ele pode ser ruim do jeito que ele quiser, dar 3 pisas nela por dia, matar a mãe e ela desencarna e continua pedindo perdão pelo filho. Mas nós não. A gente é tão julgador, tão sem piedade, que a gente deixa de viver a vida da gente para julgar a vida do outro e cria raiva de uma pessoa por um relacionamento que a gente ouviu falar sem a gente nem ter vivido. Sabe por quê? Porque o nome disso é fuga. Falar da vida dos outros é fuga. Julgar os outros é o famoso macaco que estava na beira da linha e disse: olha ali o outro, aí o trem, cortou o rabo dele. Claro. A vida nos conclama para a compreensão, para a autopercepção. Não adianta querer aleijar e dizer assim: Sérgio, eu não quero mais usar droga. E hoje eu não quero porque eu não quero. Você vai ter que mergulhar dentro de você para entender que a droga é um efeito. Qual é a causa que leva para a droga? Compreenda que tudo que está no escuro, na hora que você dá a luz, se desmancha. Aí você diz: rapaz, nunca mais eu tive vontade de usar droga. Mas como fazer isso? É muito difícil. A pergunta não é se é difícil, a pergunta é se nós realmente estamos tentando com sinceridade, ou a gente quer uma solução barata, rápida, econômica, que é o menor custo, com maior resultado e em menor espaço de tempo. Bota para fora, prende, bate. Chama vagabundo, bandido bom é bandido morto. Mas por quê? Porque eu olho para ele bandido e não olho que a semente de toda bandidagem está dentro de mim.
Rapaz, como é que você diz isso? Eu acho que você é um homem bom, ó. Lembre de Jesus, o maior exemplo que nós já tivemos. E uma pessoa olhou para ele e disse o quê? Bom mestre. Só assim, bom mestre. Ele disse, bom é Deus. Nem Jesus aceitava, nem por hipótese, ser chamado de bom. E aqui eu olho para você de bandida. Porque quem chama, condena, vai ter que ter a força para punir, não é isso? Porque acredita na força de quê? Das veias. Só que a gente sabe. Quer dizer, um mosquitinho bem pequenininho, né? Quem já teve a sorte de ter uma chikungunya? Né não? Tão pequenininho, né? Mas as veias, ó, suas veias são a maior do mundo. Você pode julgar, condenar, bater, açoitar. Você é forte. Você pode esculhambar, gritar. Eu acho que está havendo uma ignorância. Acho que está havendo uma incompreensão. Acho que talvez nós não sejamos tão fortes. Mas para a gente ter força, impressionantemente, a gente tem que saber qual é o nosso lugar. E que nós não temos essa força toda. Ser mais forte é reconhecer o nosso lugar. E esse nosso lugar não é o de força, comandando as forças da natureza. Nesse ponto nós somos frágeis. O pulsar das nossas veias, ele não tem essa força toda. Por isso que é diferente o que o Sérgio estava lendo aqui hoje sobre livre-arbítrio. É diferente livre-arbítrio por opinião, por força de vontade, de livre-arbítrio por compreensão, por evolução espiritual. Porque esse primeiro, você vai ter recaída. Você só fica bonzinho na hora que entra no centro. Na hora que sai, recai. E o por compreensão, pode nem existir o centro. É algo que não faz mais parte da sua vida. A pessoa vai dizer, vale, você escolhe tão bem. Você diz, eu nem escolhi, eu simplesmente não tenho mais esse tipo de vontade. Mas a gente tem que tentar se aproximar de cada um, sendo alguém semelhante, acreditando que não somos o poder superior, mas acreditando que nós temos muitas coisas em comum com todo mundo. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, muito menos condenar. Palavras de Clarence no nosso lar. André Luiz muito aperreado, né? Porque tinham dito que ele tinha cometido suicídio, e ele disse que não tinha cometido suicídio, lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E Clarence diz uma frase clara: não julgo nem condeno meu filho. E realmente o ministro Clarence só botava o corpo para trabalhar. Ah, eu fiz isso, isso, isso. Fez, meu filho. E agora? Bora. Mas eu não posso. Vou com você, bora. Não, mas eu não posso. Estou dizendo que eu vou com você. Não, mas... Ah, então eu entendi. Você não quer. Não quer? Fica aí. Então, entender que as flores perdem a força com o tempo e que a ventania vem maior, ao invés da gente chegar numa conclusão de que vamos ter que confiar a partir de agora só no pulsar das nossas veias, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, nossa respeitabilidade, talvez seja mais importante a gente acreditar que existe um poder superior a nós, e que a natureza nos ajuda, fazendo com que as coisas se transformem.
que a gente tenha aceitação, resignação e aceite a transformação das flores e saibamos viver conforme a vontade do Criador, porque não dá para lutar contra a natureza. Por isso que são 2 versos numa música só, mas o de conclusão a gente pode mudar, né? Hoje é o que ele fala: percebo que as flores perdem a força com o tempo e a ventania vem mais forte. Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias, mas eu poderia dizer: hoje eu percebo que as flores com o tempo perdem a força, a ventania vem maior, vem mais forte, mas isso é normal, é natural, é da natureza e acontece com todos. Por isso eu não posso me achar mais forte e querer ser Deus. Daí vencer o egoísmo. Muita paz e uma boa semana para nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.